Tô bem também, glória a Deus, Dona Maria. Bom tê-la aqui conosco, viu? Glória a Deus, que bom que a senhora entrou. Ô, glória, amém. Deu tempo, hein? Arrumou o celular, deu tempo. Glória a Deus, amém. Que bom, Dona Maria. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, Dona Maria, que bom que deu tempo, graças a Deus, amém. Dona Maria tá me falando aqui que o celular dela tava com problema, ela foi levar para arrumar o celular e que deu tempo de voltar e ainda assistir a aula, glória a Deus, que o celular dela tava ruim, ela não tava conseguindo assistir a aula. Glória a Deus que deu tempo, amém, amém, graças a Deus, amém. Gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o pessoal no Meet, a Luciene, a Dona Maria de Lourdes, amém. O pessoal que vai acompanhar a aula pelos grupos de WhatsApp, né, pelo áudio. Caramba, gente, o salmo de hoje, nossa, Salmo 42 e Salmo 43. A gente vai ter o prazer de estudar hoje o auge da poesia hebraica. Isso é poesia refinada, entendeu? O que a gente vai estudar hoje é poesia, gente, de alto calibre. Que lindo que é o Salmo 42 e 43, vocês vão entender. Gente, que lindo, que extraordinário. Uau! O Salmo 42 e 43, na verdade, né, deveria ser um salmo só. Porque é uma continuação. Quando você lê, você vê que o Salmo 43 ele é a continuação do Salmo 42. Tanto que no Salmo 43 o salmista fala, ainda no Salmo 43, por que está batido a minha alma? O refrão é o mesmo. Então você vê que o Salmo continua, tá? Então o Salmo 42 continua no Salmo 43, tá bom? Gente, que extraordinário, que lindo esse Salmo. Eu vou começar a leitura agora do Salmo e eu vou explicando toda a emoção dele conforme eu for lendo. É emocionante. Mas eu quero que vocês imaginem a seguinte cena, tá bom? Pra gente ler esse salmo. Vamos contextualizar da seguinte forma para ajudar nas nossas aulas aqui. Jerusalém foi destruída, né? A gente está no ano 571 a.C. Jerusalém foi destruída em 586 a.C., tá bom? O Egito ainda não foi conquistado por Nabucodonosor. O povo foi lá para a Babilônia, mas existe um levita que ele não foi para a Babilônia, ele não está na Babilônia, esse levita que a gente vai ler esse salmo. Ele está no norte, ele está lá nas terras de Israel, lembra lá no Reino Norte? Ele está lá, tá? Ele mora lá. E o que a gente tem que imaginar a cena aqui, tá? Esse levita, ele era um levita que ele não trabalhava diariamente no templo. Nem todo levita trabalhava diariamente no templo, tá? Tinham levitas que ficavam espalhados, a gente lembra, né, quando a gente estudou ali sobre a distribuição das terras e sobre a função dos levitas, os levitas, eles nem todo levita trabalharia no templo, teriam levitas que ficariam espalhados pelas tribos, né, pelas cidades mais longínquas, todos os lugares ali, para quê? Para ajudar o povo, para ensinar ao povo a lei, para incentivar o povo a adorar a Deus da forma correta. Então esses levitas eram espalhados, né? Para quê? Para ali incentivar o povo, ajudar ali a reunir, né, as comidas, tal, para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas, tá? Então, esses levitas, eles ficavam nas cidades, eles não ficavam no templo. É claro que a gente lembra que tinham as datas certas onde todo o povo tinha que se reunir no templo, né? A gente lembra na Aliança da Lei. Então tinha as festas, né? Tinha as épocas certas onde todo mundo que era obrigatório comparecer no templo, inclusive os levitas. Mas fora isso, esses levitas viviam nas cidades, tá bom? Então eles viviam nas cidades e a função deles era realmente ajudar a cidade, por estar um pouco mais distante essa cidade do templo de Deus, a não perderem a devoção, não perderem, né, a adoração, não esquecerem quem Deus é. E essa era a função deles dentro dessas cidades.
E esse levita é isso, tá? Então, esse levita, ele é um levita descendente de Coate, ali, né? Esse levita, ele ficava nessas cidades, ele não trabalhava direto no templo, mas ele conduzia o povo. Então, sempre que havia festa, ele era quem reunia toda a tribo, ele reunia todo aquele povo daquela região e ele conduzia o povo até o templo. E como é que ele conduzia o povo até o templo? Cantando. Ele era um levita que ele cantava, tá? Esse levita, o trabalho dele, ele não trabalhava diretamente no templo ajudando os sacerdotes. O trabalho dele era de cântico, de adoração, tá? Então, ele ia guiando o povo e cantando, e o povo, incentivando o povo a ir adorando a Deus no caminho que o povo estava indo para o templo, tá bom? É esse o cenário que a gente vai imaginar agora. De alguma forma, né, a gente imagina que ele não foi para a Babilônia, tá? Por algum contexto, né? Primeiro que ele, pelo jeito, não morava em Jerusalém, então, né? Então ele não estava dentro daquele povo que foi levado. Provavelmente ele já morava ali no Reino Norte, tá bom? Mas ele era um levita que conduzia ali o povo até Jerusalém, tá? E é dentro desse contexto que a gente começa a leitura agora, tá? Esse levita, onde agora Jerusalém já foi destruído, porém esse levita mora lá no Reino Norte, ele mora lá nessa região que não era de Judá, era do outro reino, lembra? Só que ele é um levita, ele é um legítimo levita e ele tinha essa incumbência de guiar a adoração toda vez que tinha uma reunião no templo, tinha algum encontro no templo. Então a gente vai agora para o capítulo 42. No versículo 1 diz assim: assim como a corça procura por correntes de água, também eu procuro por ti, ó Deus. A corça, ela procurava por água, não é porque ela tinha sede, tô com sede, vou beber um pouquinho de água. Não, a água para a corça é algo vital. Se a corça não bebe água, ela desidrata. Então, ela vai tendo uma desidratação progressiva por não ter água. E isso vai levando ela a uma fraqueza. Então, ela fica incapaz de correr. Ela fica incapaz de escapar. E ela começa a se tornar uma presa fácil para os inimigos dela, entendeu? Para os caçadores. Ela se torna uma presa muito fácil. E ela começa a ficar desembestada. Tá? Quando ela não tem água, ela fica desembestada, ela perde a coordenação, ela quer correr e não consegue, ela cai, entendeu? Ela perde a força muscular, ela não consegue ficar de pé, tá? E o nível da desidratação dela é muito intenso e acelera muito rápido. Então, ela começa a ter uma desidratação tão intensa que o corpo dela vai perdendo a função. Então, os órgãos dela vão parando até que ela morre, entendeu? Então, a água para corça, ela não é, eu tô com sede, quero beber. Não, é algo vital. A corça, quando ela tá querendo água, né? Quando ela vê que ela tá desidratando, ela vê que ela precisa viver, aquilo é para ela viver, não é que ela tá com sedinha. Ela sabe que aquilo é fonte de vida. Se ela não for atrás, ela vai morrer, ela sabe disso. Então ela começa desesperada a ficar olhando, tentando achar. Então ela sai desesperada procurando por água, mas não é qualquer água, tem que ser água corrente. Não é água de poço. Água de poço não adianta para ela. Somente água viva adianta para a corça. Ela tem que correr atrás de águas correntes, tem que ser águas ali contínuas, em movimento. E ela sai desesperada. Quando ela vê que está entrando nesse processo, que ela está precisando de água, ela começa a olhar desesperadamente, começa a correr desesperadamente, porque ela sabe que daquilo depende a vida dela. E é um processo que naquele momento ela ainda está podendo procurar. Mas ela sabe que a fraqueza dela vai evoluir ao ponto dela morrer, dela não poder parar de pé. Gente, é esse nível que o salmista está falando aqui para a gente entender. É esse nível. A água para corça não é um desejo. A água para corça é vida.
é vital, é sobrevivência. Ela precisa, entendeu? Aí então no versículo 2, o salmista diz: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo, assim como a corça. Aí o salmista fala: quando é que eu vou poder entrar e estar diante da tua presença, Deus? Porque eu tenho sede de ti. Eu preciso disso para viver, como a corça. Eu tô sedento de ti, Deus. E eu sei que se eu não matar essa sede, eu morro. Minhas forças se vão. E eu não vou conseguir parar de pé. É esse nível de sede de ti que eu tenho, Deus. Aí no versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Enquanto todos me perguntam: então, onde é que está o seu Deus? Essa pergunta, onde é que está o seu Deus, não é que as pessoas duvidassem do Deus dele, mas as pessoas geralmente falavam no sentido de que Deus o abandonou. Lembra Jó? Né? Quando houve o que houve com Jó, eles em momento nenhum falaram, os amigos de Jó, em momento nenhum falaram, né, que Deus era fraco, que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus era fraco. Não, eles falaram o quê? Que Deus não estava com Jó. Por isso que tudo aquilo estava acontecendo, entendeu? E isso era muito comum. E diante do que está acontecendo com esse levita, imagina um levita, onde o seu templo foi destruído, onde já não há mais Jerusalém para ele adorar. Então as pessoas olhavam para ele e ele naquele lamento, naquela angústia, porque ele sente falta do templo, ele quer a presença de Deus. E dentro dessa angústia toda, as pessoas olhavam para ele e falavam: onde é que está o seu Deus? No sentido de dizer: Deus te abandonou. Deus não está mais contigo. Deus não te quer mais. Deus não tem parte contigo. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim que as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. As coisas já têm sido difíceis para mim. Já tá osso, já tá muito difícil para mim. E no meio de tudo isso que já tá difícil para mim, as pessoas ainda aumentam o meu tormento, me dizendo que o Senhor não tá comigo. O meu tormento é acrescido àquela angústia de eu querer provar que eu sou teu e o Senhor é meu. E a isso se acresce o meu tormento. É que nem o sofrimento de Jó, lembra? O sofrimento de Jó era esse, ele querer dizer: caramba, eu não pequei, eu não fiz nada, Deus não tá com raiva de mim, Deus não se afastou de mim. E fica aquele tormento onde ele tem que provar isso, né? E é isso que esse levita tá dizendo. Já não bastasse o sofrimento que ele tem vivido, e ele ainda está sendo atormentado pelo fato das pessoas duvidarem que ou ele realmente adora a Deus verdadeiramente, ou que Deus é com ele. E ele fala: não, eu tenho certeza que Deus é comigo, mas eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei por que eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus é comigo. É nesse sentido, sabe? É muito lindo o Salmo 42 e 43, porque é um momento do cristão onde há aquela luta entre a fé e a dor. Você crê, você acredita, você se agarra àquela fé, mas ao mesmo tempo é muita dor. Ao mesmo tempo parece que o céu está de bronze e que as coisas não estão dando certo. Ao mesmo tempo que você crê que Ele é por ti, você sente que Ele não escuta as suas orações. É esse embate que está acontecendo no Levita aqui, gente. É lindo, né? E é o que nós experimentamos. Então, no versículo 4, ele diz: quando eu me lembro dessas coisas, meu coração se derrama de tristeza. Quando ele se lembra de que coisas, ele vai dizer o que é, tá? Então não é do choro dele e tal, e que as pessoas ficam perguntando, não, ele vai falar do que é que ele lembra. Ele tá falando assim: quando eu penso, Deus, que eu ia com uma multidão
E eu guiava essa multidão em procissão à tua casa, Senhor. E eu guiava essa procissão com gritos de alegria, com louvores e celebração do povo. Quando eu lembro disso, que nós íamos em festa à tua casa, aí meu coração é só tristeza. Quando eu me lembro desses momentos incríveis, aí eu fico muito triste. Aí no versículo 5, ele diz: por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. É muito lindo porque o salmista aqui, ele não só se escuta, porque assim, ele tem orado e Deus não tem respondido, mas ele faz algo diferente aqui. Ele não só escuta a sua dor, mas ele se consola. Então ele ouve a alma dele e ao mesmo tempo ele consola a alma dele, para que a alma dele não se esqueça de que tudo vai dar certo, né? Que Deus vai fazer o negócio dar certo de alguma forma. E é isso que ele diz aqui. Ele está falando com ele mesmo, né? Ele diz, né? Daí nessa tristeza toda ele fala: mas por que é que eu tô com a minha alma assim? Por que é que a minha alma está tão inquieta dentro de mim? Ô alma, espera em Deus. Por que você está tão inquieta? Porque eu tenho certeza que eu ainda vou louvar a Deus. Porque Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. E então no versículo 6 ele diz: meu Deus, a minha alma está abatida. E por isso eu me lembro de ti. Desde a terra do Jordão, desde os montes do Hermon, desde o monte Mizar. O que acontece? Monte Hermon, Jordão é o Rio Jordão, lembra? Desde a terra do Jordão, do Monte Hermon e do Monte Mizar, é um lugar de águas. Muitas águas. Havia cachoeiras nesse lugar, tá? E isso é muito importante para a gente entender o que ele vai falar agora. Que eu falei que é a poesia de refinada. Essa é a questão agora linda que ele vai falar. Ele está dizendo que ele está em um lugar que tem muitas águas. Ele está sentado em um lugar onde ele está vendo a cachoeira, ouvindo o barulho da cachoeira. Ele vê muitas águas rolando, muitas e muitas águas, e ele está vendo tudo aquilo. E ele está falando: a água que eu preciso não está aqui. É nesse sentido, entendeu? Ele vai começar a descrever um lugar que tem muitas águas, mas a água que ele tem sede não é aquela ali. Então, no versículo 7, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao estrondo das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Ele está falando, um abismo chama outro abismo, né? O abismo aqui ele é muito usado na linguagem de mar, de profundezas, né? E aqui ele está dizendo, um abismo vai chamando outro abismo. No sentido de que uma dor vai chamando outra dor. E ali, no meio daquelas águas, ele ouvindo o barulho da cachoeira, aquilo tem trazido à tona as angústias dele. E uma coisa que ele se lembra e o atormenta vem sendo gatilho para outras. E um abismo vai trazendo outro abismo. Ele fala que aquele som daquelas cachoeiras vem trazendo para ele, né? Diante daquelas cachoeiras, ele sentado ali olhando aquelas cachoeiras, ele imagina, ele fala: caramba, uma corça ansiaria por essas águas, ficaria louca por essas águas. E eu tô nesse nível. Eu tô doido por Deus. Eu preciso de Deus, eu tenho sede de Deus. E dentro daquele local, aquele barulho de águas, aquele barulho de cachoeiras, ele fala que os abismos dele vêm atormentar ele, né? Então vem vindo uma dor atrás da outra, um sofrimento atrás da outra. E não para. E aqui ele diz isso: um abismo chama outro abismo ao estrondo das tuas cachoeiras. Então o som da cachoeira vem vindo
para ele essas emoções. Então ele diz algo aqui extraordinário. Ele fala assim: todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Então ele diz assim, como se Deus fosse um mar e todas as ondas de Deus têm atropelado ele. A mesma água que ele quer, que ele precisa para viver, agora é o que está afogando ele, entendeu? É a mesma água. Ele está dizendo que Deus, as ondas de Deus, têm destruído ele. Ele tem se sentido afogado, né? Nesse sentido. O barulho da cachoeira faz ecoar o barulho da minha alma. Eu estou destruído. Ao som do barulho da cachoeira, eu consigo escutar o barulho da minha alma. O Senhor passou por mim como ondas de um mar. Eu tentava levantar, o Senhor me derrubava. Tentava levantar, o Senhor me derrubava. Então, no versículo 8, ele diz assim: durante o dia, o Senhor derrama sobre mim o seu amor. Durante a noite, o seu cântico está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Aqui ele muda. É fé e dor juntas, lembra? Então aqui ele muda. Ele acabou de falar que um abismo vai chamando outro abismo, uma dor vai chamando outra dor, e ao som daquelas cachoeiras, a alma dele tem feito barulho. E Deus passou sobre ele com ondas, né? Deus passou sobre ele de uma forma violenta ali, né? E a água que ele precisa não tá ali. E nesse mesmo contexto, onde ele tá desesperado, ele tá angustiado, e ele precisa sentir Deus, aí ele fala: não, mas peraí, durante o dia eu sinto o seu amor, né? Então ele meio que quer se consolar. Então ele fala: agora eu estou assim, mas durante o dia eu sinto o amor de Deus nas pequenas coisas. Quando eu levanto, quando eu como, eu sinto o amor de Deus durante o dia. Ele está querendo resgatar uma memória que vá dar forças a ele, entendeu? Ele mesmo está tentando se animar, trazendo a memória de que ele também tem experimentado coisas boas de Deus e tem sentido o amor de Deus. É um conflito onde ele sente a solidão, como se Deus tivesse abandonado ele, mas ao mesmo tempo fala: não, mas também eu sinto amor, né? Essa confusão que há dentro dele. Ele está sentindo solidão, que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu dele. E ao mesmo tempo fala: não, Deus não me esqueceu. Eu também sinto o amor dele. Eu também percebo os detalhes. É essa confusão que há nele. E ele diz: durante o dia, Deus derrama sobre mim o amor dele. Eu sinto. E durante a noite também, Deus põe canções em minha boca. Eu consigo ainda dormir me alegrando, adorando ele. E ele diz: uma oração ao Deus da minha vida. Deus ainda coloca uma oração na minha boca. E aqui ele fala algo tão lindo. Ele não fala o Deus de Israel. Ele não fala o Deus dos meus pais. Ele fala o Deus da minha vida. Eu preciso dele para viver. É algo mais profundo, entendeu? Aí no versículo 9, ele diz: digo a Deus, que é a minha rocha, porque o Senhor se esqueceu de mim. Você vê o conflito? Ele acabou de falar que ele sente o amor de Deus. Ele acabou de falar que à noite Deus tem posto canções na boca dele. Mas agora ele se sente esquecido. Há um conflito de sentimentos dentro dele. A fé e a dor. Ele tem fé, ele crê, mas também ao mesmo tempo ele está sentindo muita dor. Ele não está entendendo por que tamanha dor. E ele tem clamado, tem orado e tem pedido e não tem mudado. E ele tem sentido, né, que a falta de Deus. Ele fala: Senhor, eu estou fraco. Eu preciso da tua presença. Porque eu estou me sentindo fraco. Como a corça sem água. Então eu preciso da tua presença. Me ajuda. Eu preciso da tua presença. Então agora ele fala isso, né? Digo a Deus, que é a minha rocha. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu tenho de andar de luto, oprimido por causa dos meus inimigos? Por que agora eu tenho que andar de luto porque os meus inimigos foram lá e destruíram o teu templo?
Porque agora eu tenho que andar de luto porque os teus inimigos destruíram Jerusalém e fizeram o que fizeram com o nosso povo. Por que, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Né? Então é nesse sentido, né? Há essa confusão dentro desse homem, né? Onde ele sente o amor de Deus e ao mesmo tempo também ele está se sentindo esquecido por Deus, né? Que luta é essa? Que loucura é essa? Onde ele repara, ele acabou de falar, né? Mas eu também sinto o amor de Deus durante o dia. E à noite também. Mas o Senhor me esqueceu, Deus, né? A gente, todo mundo acho que já passou por isso, né? Essa loucura, né? Onde você tem fé, mas não pode negar a dor. Há uma dor muito grande, né? E você fala com Deus, assim, o Senhor me abandonou, né? O porquê? Eu creio no Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas o Senhor me abandonou? O que aconteceu, né? E ao mesmo tempo você fala, não, mas Deus me ama, eu tenho sentido o amor dele nas pequenas coisas, né? É esse embate, né? Caramba, e esse homem tá sentindo isso. Aí ele diz no versículo 10: é como uma espada atravessando os meus ossos, quando os meus inimigos zombam de mim, dizendo o dia inteiro, onde está o seu Deus? Lembra, quando eles perguntam onde está o Deus do levita, eles não estão duvidando do Deus, né? Eles respeitavam muito, eles tinham muita questão de respeitar o Deus do outro. Eles não iam fazer chacota do Deus do outro, eles respeitavam. Eles falam no sentido de Deus ter abandonado ele. Então eles estão querendo dizer, seu Deus te abandonou. Teu Deus te abandonou. É nesse sentido. Por isso que ele fala, cada vez que eu ouço isso é uma facada. Cada vez que eu ouço isso é como se enfiassem uma faca atravessando os meus ossos. Quando as pessoas olham para mim e falam que eu não estou com Deus, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Porque eu não tenho como provar. A minha vida realmente está horrível. Quem olha para minha vida realmente acha que Deus me abandonou. E toda vez que eu ouço isso é uma facada. Porque eu tenho fé. Eu creio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu sou teu, né? Nesse sentido. Dele não tá entendendo, né? Parece muito com o Jó, né? Não tô entendendo. E toda vez que alguém questiona a intimidade dele com Deus e que Deus é com ele, dói. É isso que ele tá falando. Dói, Deus. Toda vez que alguém duvida que o Senhor é comigo, dói. Toda vez que alguém olha para minha vida e fala que pela minha vida não dá para ver o Senhor comigo, dói. Então, no versículo 11, ele continua e diz: por que você está tão abatida, minha alma? Ele falando com ele mesmo, né? Então, depois disso tudo, ele vai falar para ele, né? Ó, minha alma, por que você está tão abatida? Por que você se inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois eu tenho certeza que eu ainda vou louvar. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Aí no capítulo 43 ele continua, lembra? É uma continuação. Aí no capítulo 43 ele diz: Deus, me faz justiça. Defende a minha causa, Deus, contra uma nação sem piedade. Pessoas sem compaixão, sem piedade, têm agido de forma injusta para comigo. Me defende, me ajuda, julga a minha causa. Me livra dos homens que são mentirosos e que são perversos. Então agora você vê que a fé e a dor, né? Ele tem fé, mas ao mesmo tempo ele sente uma dor ali, né? Caramba, o Senhor me abandonou, e ao mesmo tempo ele fala, Senhor, me protege, né? Eu preciso, mas o Senhor por acaso me abandonou, né? Essa loucura dentro dele. Então no versículo 2 ele vai e manifesta a fé dele. E ele fala, porque é o Senhor Deus quem me protege. Para quem mais eu vou pedir proteção? Então me protege desses homens maus. Aí ao mesmo tempo que ele clama a Deus pedindo proteção, que ele demonstra a fé dele, ele vai e fala, por que o Senhor me rejeitou? Por que é que eu tenho que andar em luto oprimido pelos inimigos? Por que é que eu tenho sido envergonhado? Por que é, Deus, que eu tenho vivido tudo o que eu tenho vivido? Então no versículo 3 ele diz algo tão lindo. Ele fala assim, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu santo monte, o lugar onde tu habitas.
Então eu irei ao altar de Deus, ao Deus da minha grande alegria, e eu te louvarei com a harpa, ó Deus, meu Deus. Lembra, Jerusalém está destruída, né? Então agora ele diz assim: se o Senhor Deus me iluminar com a tua luz e com a tua verdade, eu serei conduzido até onde o Senhor está e entrarei na tua presença e estarei diante do teu altar, porque o Senhor é a minha grande alegria. E então eu voltarei a ficar alegre. Tudo voltará a fazer sentido para mim. E eu voltarei a louvar com harpa o seu nome, Senhor. É esse sentido, né? Onde ele, caramba, ele fala: Senhor, se o Senhor me iluminar, me resgatar, eu serei conduzido até onde o Senhor estiver. Que lindo, né? É essa presença louca que ele fala assim: eu preciso da tua presença, eu tenho sede de ti. Mas se o Senhor decidir estender a tua luz sobre mim e decidir lançar sobre mim a tua verdade, eu te encontrarei onde quer que o Senhor esteja. E então eu saciarei a minha sede e estarei na tua presença. E eu me alegrarei novamente. Ao ponto de cantar, né? Que lindo. Então, no versículo 5, ele finaliza mais uma vez, falando para a alma dele: mas por que é que você ainda está abatida, ó minha alma? Por que é que você está tão inquieta dentro de mim? Espere em Deus, minha alma, porque eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Então, glória a Deus, né? Que lindo, né, gente? Que lindo. Segunda-feira a gente vai estudar Daniel 4, tá? Segunda-feira vai ter Daniel 4. Agora eu vou colocar um louvor pra gente terminar a aula de hoje, tá? É tão lindo esse salmo que eu quero pôr um louvor para reforçar esse estudo aí bonito que a gente teve, né? Então eu vou colocar aqui um louvor, tá? Amém. Deixa eu colocar aqui o louvor rapidinho, gente. Vale a pena, viu? Ouvir esse louvor. E a gente finaliza a aula de hoje. Amém. A palavra de Deus diz: como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir
está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e dançar. As águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair,
na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Se Ele não se esqueceu de ti, não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém! Glória a Deus! Amém, gente, amém, amém, amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado do Salmo 42 e 43 como eu gostei. Nossa, que salmos lindos. E segunda-feira a gente vai ter Daniel 4, tá? A gente vai estudar Daniel capítulo 4. Na terça-feira a gente vai terminar 2 livros. Terça-feira a gente vai terminar Jeremias e a gente vai terminar o segundo livro de Reis. Então, terça-feira já vão ser mais 2 livros finalizados, glória a Deus, né? Vai ser o livro 28 e 29. Então, a gente vai para o 30º livro. Glória a Deus, amém, amém. Dona Maria, Luciene, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? E aí? Glória a Deus. Oi, Bruna. Oi, Dona Maria. A paz. Não quero falar porque eu não tenho dúvida nenhuma, minha querida. Amém. Foi tudo bem claro. Que salmo maravilhoso, viu? Amei. Lindo, né? Ah, é lindo. Também achei lindo. Nossa, que lindo. Lindo, 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 viu? Amém, Dona Demais, Maria. lindo demais. Emocionante mesmo. Amém, Dona Muito Maria. lindo. Eu Amém. não tenho dúvida nenhuma. Aí tenha um bom descanso, uma boa noite e até segunda-feira com a graça do Senhor. Amém, Dona Maria, para a senhora também, viu? Bom descanso, bom final de semana e até segunda-feira com a graça de Deus aí pra gente voltar para Daniel, né? Daniel 4. Amém, com a graça de Deus. Um beijo, Deus abençoe. Ai, Oi, Laurinha, tudo bom, meu amor?
minha princesa. Deus te abençoe, viu? Você também. Um beijão. Beijão. Ela chegou da aula, correu, agora desceu agora há pouco, veio assistir a aula comigo. Amém, glória a Deus, que bom, Dona Maria. Deus abençoe a netinha também, viu? Deus abençoe, amém, toda a família. Amém, Bruna. Eu agora vou ser bisavó. Ô, glória, bisavó, hein? Ô, glória a Deus. Amém. Agora eu vou ser, no mês de julho, de junho para agosto, a minha bisnetinha vai nascer. Ô, glória, parabéns, Dona Maria, que Deus abençoe muito vocês, sua bisnetinha, amém, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, que bom, parabéns. Você também, viu? Que Amém. Deus abençoe muito, grandiosamente, tanto você como a sua família, viu? Amém, amém, Dona Maria, obrigada, viu? Deus te abençoe muito. Você foi uma bênção na minha vida. Amém, Dona Maria, Deus lhe abençoe muito e eu fico muito feliz, viu? E a senhora também, a senhora é uma bênção na minha vida. E eu gostei muito de ter conhecido a senhora, a gente tem que se ver mais vezes, tá? Que Deus a abençoe. É verdade. Deus abençoe a Tá senhora, bom, a então. família. Até segunda, viu? Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite, um bom descanso. Um beijo, a Beijo. senhora também. Bom final de semana, amém. Beijão. Obrigada. Amém. Amém. Lu, a paz, você tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Paz, Bruna, A paz. não tenho não. Esse salmo é a realidade do cristão mesmo, né? A gente sabe que Deus está a todo momento com a gente, mas muitas das vezes a gente está tão afligido por problemas, por tanta coisa, né, que acontece, que a gente fica assim, meio que atribulado, perturbado mesmo. Mas a gente sabe que Deus, né, Deus vai reverter a situação, Deus vai mudar. E esse louvor também é extraordinário. Eu sempre ouço esse louvor. Esse louvor é demais. Amém. Muito, muito bom. Muito. Amém. Glória a Deus. Ai, Esse louvor também já complementa o salmo, né? Já é um louvor lindo. Nossa, verdade, música é linda. verdade. Esse louvor já complementa, é bênção, né? É uma bênção, sabe? Falar das coisas de Deus sempre é maravilhoso, é edificante, né? É fortalecedor, porque muitas das vezes é tanta luta, tanta coisa, mas a palavra fortalece, né? O louvor, esses dias eu tenho ouvido muito louvor. Eu não tenho nem muito visto programação de televisão, porque é tanta tragédia. Eu falei, meu Deus, mas é muita tragédia. Às vezes a gente ora porque a gente precisa estar antenado também com as notícias, mas muitas das vezes eu não quero nem ver, Bruna, porque é só tragédia. É complicado, Meu Deus. né? É verdade. Eu não assisto jornal, né? Eu não assisto jornal e eu não tenho redes sociais. A única rede social que tem é essa da obra, mas eu não tenho redes sociais nem assisto jornal, porque não me faz bem. Aí depois que eu descobri que não me fazia bem, eu parei. Aí, nossa, eu melhorei bastante, sabia? Eu ficava muito mal com jornal, com redes sociais. Verdade. A pessoa fica mesmo, Bruna, fica mesmo. Eu, assim, eu tenho, né? O Facebook, Instagram também, às vezes eu gosto de ver muitas coisas assim também, YouTube, coisas evangélicas, às vezes eu vejo outras coisas também, né, do dia a dia, na rede social. Agora na televisão eu evito um pouco, eu até vejo, porque às vezes meu esposo está na sala, aí está do lado e porque senão ele vai falar assim, essa mulher tá maluca, ela também não quer ver nada, Sim. é complicado, Sim. mas às vezes eu tento evitar mesmo. Mas a aula foi uma maravilha, Bruna. Minha irmã estava até me ligando, aí eu saí rapidinho. Carla, eu estou numa aula. Hoje vai começar no 42, 43, o louvor é Aquieta Minha Alma. E ela também gosta muito. Sim. Ela gosta muito. Eu também é de fé. Foi por essa ontem que eu e a minha sobrinha, a gente estava intercedendo por ela. Porque tem horas que ela está muito assim... Ela é uma bênção, ela é muito usada por Deus. Sim. Mas assim, ela